Estamos ao vivo para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos, a você que vai assistir agora, você que vai assistir posteriormente, em qualquer momento. Então, bom dia, boa tarde ou então boa noite, dependendo do horário em que você vai assistir. Professor Samuel Merbach, uma excelente noite. Sejamos muito bem-vindos para mais uma live a todos, né? A nós que estamos aqui e as pessoas que estão nos assistindo. Já estão chegando algumas pessoas aí na live. Sejam muito bem-vindos. O tema de hoje será licitações. E você, caso trabalhe ou tenha interesse em trabalhar com este segmento, compartilhe essa live com o maior número de pessoas possíveis. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, professor Neudo Moraes. Mais uma vez estamos juntos, né, para falar de um tema de direito administrativo, um tema importante, um tema que sofreu algumas alterações. E hoje, então, a gente vai falar o conceito, as modalidades de licitação, de uma maneira mais genérica, né? E em havendo necessidade numa futura live, a gente pode falar de cada uma das modalidades, com todas as suas características, né? Então, é um assunto que cai em exame de ordem, né? Tem muita gente que nos assiste, é estudante que está prestando concurso, exame de ordem, e também para quem é operador do direito, pode vir a trabalhar também com licitação, né? Ou se a pessoa tem uma empresa, é o empresário, a empresa dela, ou ela também pode participar de licitações junto aos organismos públicos da sua empresa, né? Poder vender o produto ou prestar serviços, ou seja, um tema que abrange vários aspectos da nossa sociedade, não é isso, professor Nildo Moraes? Sim, com certeza. E é um ponto muito importante, né? Porque quando você tem uma empresa, tem um produto, e nós vamos abordar, por isso é importante, desde já, que você se inscreva nos canais, né? Para você ficar por dentro de todos esses assuntos, principalmente aí, né? Você que é um empresário e quer atuar junto aos governos, sejam eles municipais, estaduais ou até mesmo para a União, né? É uma venda muito segura, é um trabalho que você, empreendedor, você, estudante de direito, você, cidadão que tem o interesse e a possibilidade aí de atuar nesse segmento, é algo bem interessante. E você começar algo já com uma base de conhecimento, por exemplo, assistindo essas lives, nós temos no canal do professor Samuel Merbach, professor Samuel Merbach, vai lá no YouTube, se inscreve no canal dele, permaneça inscrito aqui nesse canal também, né? E aqui você vai descobrir aí muitas partes técnicas, a parte administrativa, que é muito importante, né? Você manter aí a sua empresa em dia, obedecendo os requisitos para que você possa participar das licitações, e existem vários critérios, né? E é isso que nós vamos abordar nessa live de hoje. Exatamente. Perfeito, professor? Exatamente, professor Neudo Moraes. A gente sabe que cada tipo de licitação tem características que lhe são próprias, né? E que devem ser observadas nos seus pormenores, né? As modalidades de licitação foram estabelecidas pela Lei 8666 de 93 e sofreram algumas alterações com a nova Lei de Licitações, que é a Lei 14.133 de 2021, né? E é interessante notar que a gente está num período de transição entre essas leis, né? Então, aí, segundo os doutrinadores, nos 2 primeiros anos, a Lei 866/93 irá conviver junto com a Lei 14.133/21, sendo que não é permitida a combinação dos dois regimes jurídicos, né? Por isso é importante que a gente venha a entender melhor quais as mudanças que acontecem no nosso dia a dia, né? Então, se as empresas, os empresários querem vender para o governo, né? É importante que conheçam as diversas modalidades de licitação. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar
na live de hoje. Perfeito. Professor, respondeu direto assim. Opa, a primeira pergunta, assim, para a gente. Ana está desejando, tanto para mim quanto para o senhor, boa noite, professor. Boa E aos noite, demais aí que Ana, estão nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez aí, mais uma live elucidativa, com certeza. O que é licitação, professor? Então, olha só, para que a administração pública contrate serviços ou compre produtos, em regra, é necessário que ela faça esse procedimento de licitação, né? Por quê? Porque está em jogo o dinheiro público. Por se tratar de dinheiro público, existem regras específicas. Diferentemente, por exemplo, de uma empresa privada, que o empresário ele pode ter seu próprio critério, comprar de um ou comprar de outro, né? Sem a necessidade dessa formalidade legal. Então, para que a administração possa contratar serviços ou comprar produtos, é necessário que se faça a chamada licitação. Por quê? Porque envolve dinheiro público, né? E conforme a gente sabe, né, a licitação que é um procedimento de compra de produto ou de contratação de serviço, né, pela entidade pública. E para que a gente entenda melhor, é importante que a gente conheça, tenha uma visão pelo menos genérica de cada uma das modalidades de licitação, né? Sim, Então, o que o... Só fazendo um pequeno complemento, professor, esse processo administrativo, né, claro, ele tem aí as modalidades que nós vamos... Podemos até, inclusive, fazer uma live sobre cada uma delas, né, professor? Pregão eletrônico, presencial, tal. Mas por que é necessário isso? O administrador público, ele só pode fazer o que está em lei. Ele cuida do dinheiro público, o resto público, né? E existe uma competição, né, entre esses participantes, que podem ser por edital, por carta convite, que nós vamos abordar tudo isso aqui na live. Mas um ponto interessante e importante é licitação vem da palavra lícito, ou seja, previsto em lei, que é lícito, que é algo legal. Então, a partir desse nome, pegando aí esse gancho, é um processo transparente. Então, como está envolvendo dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, por isso é necessário aí uma melhor transparência. Como está sendo gasto o dinheiro público? Professor, só para fazer um complemento aqui, por favor, vamos dar muito bem, né? Muito bem, professor Nildo. Então, olha só, a nova lei de licitação foi sancionada em 1º de abril de 2021 e trouxe algumas alterações, né? Então, primeiramente, as modalidades de convite e tomada de preço, elas deixarão de existir a partir do momento em que a Lei 8666 for extinta, enquanto uma nova modalidade vai ser implementada, chamada de diálogo competitivo, né? Então, é importante que as pessoas fiquem atentas que a gente está vivendo esse momento de transição, né? E também é importante saber que as características das modalidades, seus critérios de julgamento, né, e alguns, de alguma maneira, também foram revistas, né? A partir de agora, a modalidade de licitação é definida como forma de acordo com a natureza do objeto, né? Sendo que as normas da Lei 8666 levam em consideração também o valor estimado na contratação, né? Então, quais seriam essas modalidades de licitação? A gente tem a tomada de preços, temos o convite, o concurso, o leilão, o pregão e o diálogo competitivo, que é uma nova modalidade, né? É importante destacar que as modalidades tomada de preços e convite deixarão de existir a partir do momento que a Lei 8666/93 se extinguir, né?
a previsão é para o ano de 2023. E as demais modalidades estão todas previstas na Lei 14.133 de 2021, né? Sendo que a modalidade diálogo competitivo é nova, criada exclusivamente pela nova lei. Ou seja, a gente vai ter que estar estudando, né, novamente essas alterações, né? Principalmente quem for trabalhar na área, né? Então, a gente está no período de transição. Isso é importante a gente destacar, né? Começar falando um pouquinho da tomada de preços, né? Ela é prevista na Lei 8.6/93. Perfeito. Professor, eu estava cumprimentando aqui as pessoas aqui na live, doutor Luciano, doutor Paulo Ferrari. Sempre uma honra ter vocês aqui, tá? Manda um abraço para os amigos, né? Sim, com certeza, estão nos cumprimentando. Sempre muito bom tê-los aqui. Pois não, professor? Então, voltando à tomada de preços, né, prevista na Lei 8.666/93, é uma modalidade de licitação que envolve interessados diretamente cadastrados ou que aderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, sendo que é necessário que se tenha qualificação prevista, né? Também é importante destacar que a tomada de preços acontece geralmente quando a estimativa da compra ou contratação de serviços ou bens seguir os seguintes parâmetros, né? Serviços e obras de engenharia até R$1.500.000, compras e outros serviços até R$650.000, né? Então, essas são as características aí, talvez as mais importantes. Essa seria o convite, a carta convite da Lei 866 de 93, né, professor? Sim, exatamente. A gente falou da tomada de preços, né? Sim, sim. Agora sim, agora a gente vai falar do convite ou carta convite, né? Perfeito. Então, olha só. Assim como a modalidade tomada de preços, o convite ou carta convite também é amparado pela Lei 8.666/93. Envolve interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados, e um número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do documento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas, né? Os valores das licitações na modalidade de convite são os seguintes: até R$150.000 para obras e serviços de engenharia, até R$80.000 para outras contratações, né? Lembrando que, nesses casos, as micro e pequenas empresas terão prioridade, né? Então, essas foram as características, professor Nilton, do convite ou carta convite, né? Então, ali existe uma diferenciação em cada um desses modelos, também, inclusive, sobre o valor, né? Que pode ser contratado em cada uma dessas modalidades, uma limitação, né? Para a contratação. Mundo do empreendedorismo. Muito obrigado, muito bom tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Sim, o assunto é interessante e eu creio que é a primeira vez que esteja participando aqui conosco. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva também no canal do professor Samuel Merbach. E temos um outro canal também de aulas, né? Onde abordamos ali assuntos sobre a filosofia do direito, filosofia, educação, história. E temos assuntos bem relevantes e interessantes. Pois não, professor?
A outra modalidade, professor Nildo Moraes, é chamada concorrência, né? Concorrência é a modalidade de licitação usada para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, né? A concorrência tem um rito procedimental que segue uma determinada ordem, né? Então, vamos falar rapidamente das fases: a fase preparatória, a fase de divulgação do edital, a apresentação de propostas, julgamento, habilitação, recurso, homologação. O critério de julgamento na modalidade de concorrência poderá ser menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto, né? Então, essas são as características, né? Eu só gostaria de fazer, antes de nós entrarmos aí no concurso, professor, eu gostaria de fazer um comentário aqui, eu posso? Claro, por favor, né? Em relação aos valores e o que é necessário para participar, né? Por que existem essas limitações de valores e por que existe essa modalidade, as determinadas modalidades das licitações? Porque você, como uma empresa, por exemplo, prestadora de serviço, você precisa apresentar alguns pontos. Primeiro, a capacidade financeira de você concluir a obra que está sendo, que você foi contratado. Então, você tem que ter ali no seu capital social, no contrato social ou no estatuto, caso seja um consórcio, né? Já é um assunto um pouco mais amplo, mas só abordando aqui para vocês entenderem, você precisa apresentar primeiro a capacidade financeira também para apresentar, para concluir aquela obra. Know-how técnico, você precisa apresentar algumas outras obras, isso fica registrado no CREA. E a capacidade técnica, né, individual dos profissionais. E por isso existe aí essas limitações, porque acima disso entra em uma outra modalidade também que nós podemos fazer, que são as PPPs, né, professor? Um assunto futuro, né? Assunto futuro, muito bem. E tem uma pergunta aqui, professor. Podemos Sim. fazer agora? Da Ana, quais as modalidades de licitação? Qual é o exemplo mais comum? Aí depende muito as modalidades, a gente está abordando sobre elas, né? Como, por exemplo, o concurso, o leilão, que a gente vai estar falando, né? A carta convite, né? Qual é a mais comum? Depende principalmente do valor e do interesse da administração pública, né? Porque, assim, ó, quando algumas empresas, elas já são cadastradas ou no município, ou no estado, ou na União para participarem. Essas empresas, elas vão lá, verificam o que é necessário, qual a documentação para fazer o cadastro. Geralmente, certidões negativas, contrato social, prova de regularidade perante o FGTS e INSS, e a documentação em dia. Tá? Isso para fazer o cadastro. Essas empresas, elas são convocadas em alguns momentos. Outras, elas podem, a administração pública, ela reconhece o trabalho daquele prestador ou daquele comércio e os convida para participar, né? Agora, tem outros que seria por edital. A empresa tem interesse, verifica e propõe a habilitação para participar dessa licitação. A grosso modo, seria essas aí. Mas vamos falar mais de algumas. Só não vou adiantar o concurso ou outras ainda que nós vamos falar. Espero ter respondido, Ana. O concurso é a modalidade de licitação, é uma das modalidades, né? Entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico, artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor, né? Essa modalidade deve observar regras e condições previstas no edital
o qual indicará a qualificação exigida dos participantes, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, as condições de realização e o prêmio ou a remuneração a ser concedida ao vencedor. É importante observar que nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração pública os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar a sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um concurso sobre uma monografia jurídica, por exemplo, né? Ou um concurso sobre a redação, ou um concurso sobre a foto da cidade, né? Então, ela abrange também a parte cultural e artística, e o vencedor, né, vai ganhar um prêmio ou uma remuneração. Então, essa modalidade ela está prevista principalmente, né, na parte cultural, educacional, né? A administração, por exemplo, faz ali um concurso, tire a foto mais bonita da sua cidade, né? O vencedor ganha um prêmio, né? Então, só para ilustrar um pouco, né? Essa modalidade abrange também trabalhos artísticos, culturais, projetos científicos e assim por diante. Temos uma próxima, professor? Leilão, né? Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis, olha só, né? Ou legalmente apreendidos a quem oferecer maior lance. Então, olha aqui as características, né? Alienação de bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, né? Então, por exemplo, vamos supor que a administração pública vai renovar frota de carros, né? Ela pode leiloar esses carros antigos que não servem mais, né? Para ela, pelo menos, né? Ou bens que foram apreendidos, né? A fiscalização apreendeu um determinado objeto, o sujeito, por algum motivo, não veio buscar, aconteceu alguma coisa nesse sentido, então ele pode ser levado a leilão, né? Sendo que o leilão é o critério decisivo, é o maior lance, né? Então ele difere um pouco das outras modalidades de licitação, né? O leilão pode ser realizado pelo leiloeiro oficial ou servidor designado pela autoridade competente da administração. E claro que tem que ter um regulamento estabelecendo todos os procedimentos operacionais, né? E claro, né, que a administração também pode optar pela realização de leilão através de leiloeiro oficial, né? A mesma deverá selecioná-lo mediante credenciamento ou licitação na modalidade de pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados, né? O leilão será precedido da divulgação de edital em local eletrônico, né? Oficial. Também pode usar outros meios, né? Claro que quanto mais se divulga, né, mais o princípio da transparência se fortalece, né? O leilão ele vai ter o edital, né? E nesse edital deve ter alguns elementos, né? A descrição do bem,
suas características e, no caso de imóvel, a sua situação, suas divisas, a questão de matrícula e registros, né? O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as formas de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado, né? A indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes, o sítio da internet, o período em que ocorrerá o leilão, o local, dia, hora da sua realização, especificação de eventuais ônus, gravames, pendências existentes sobre os bens a serem leiloados, antes da divulgação, de forma eletrônica, né? O edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas, também na sede da administração, e também pode ser divulgado por todos os outros meios para se dar ampla publicidade e maior competição do certame, né? Cumprindo aí um dos princípios, né? É um dos princípios, Princípio da né? publicidade, né? Da administração. Professor, tem uma pergunta, uma outra pergunta aqui muito interessante. Antes de Pois não. entrarmos no próximo tema, temos aqui. Sim. Pergunta do doutor Luciano: qual a diferença entre licitação e licitação fraca? O senhor quer responder? Eu respondo. Eu não escutei, Nildo, veio para mim o som tricotado, né? Tá. Qual a diferença? Tá ouvindo? O som tá legal? Pessoal, por favor, nos avisem aí, porque às vezes, por conta da chuva, pode dar alguma interferência. O que o doutor Luciano pergunta é: qual a diferença entre licitação deserta e licitação fracassada? Fracassada, Ouviu? como o próprio nome falou, por exemplo, ninguém participou, né? Deserta é quando você deixa alguma coisa, né? Isso, professor. Posso... Sim, por favor. A deserta é quando não há interessados, e a fracassada é quando há interessados, mas não se chegou por exemplo, a nenhum acordo, né? Nenhum valor que se chegasse próximo do que a administração pública estava desejando. Então, a deserta, ninguém apareceu. Teve o pregão lá, foi divulgado e tal, mas ninguém apareceu. E a fracassada, houve interessados. Tinha lá as pessoas, ou no pregão eletrônico, ou no presencial, mas não se chegou aí a um acordo, né, a um denominador aí comum em relação aos valores ou aos serviços que o órgão estava pleiteando. Eu espero ter respondido aí a pergunta. Nesse caso, né, a administração poderá promover ou tentar promover Uma nova licitação. uma nova licitação, né? Então, isso pode acontecer, né? Sim. Em casos excepcionais, por exemplo, quando só tem um único fabricante que faz um determinado produto, né? Isso é outra exceção, né? Que hoje é difícil, né? Mas Sim, a competitividade, quanto mais competitividade, uma competição saudável, né? Melhor para todos, né? Para a administração, para os consumidores daquele produto ou serviço. Então, isso é assim, interessante. Na minha visão, isso é algo bom para o consumidor final. Podemos ir para o próximo, professor? Pessoal, vamos podem lá. fazer perguntas. Se nós não soubermos aqui, a gente vai falar. Não sabemos no momento, mas vamos pesquisar e trazer a resposta aí, ou enviar o e-mail. Inclusive, o e-mail do professor, aproveitando a deixa, professorsamuelmerbach@gmail.com. O meu, não muito diferente, professor Nildo Moraes, @gmail.com. E também o e-mail do escritório, escritório@gmail.com. Professor. Vamos abordar, então, sobre o pregão, né? Sim. Pregão é modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço ou o de maior desconto.
Assim como a concorrência, o pregão irá seguir o rito procedimental comum, adotando-se o pregão sempre que o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Entretanto, o pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza, sobretudo intelectual, e obras e serviços de engenharia, exceto serviços comuns de engenharia, né? Então, aqui algumas características do pregão, né? Temos também o pregão eletrônico, professor. Sim, o pregão eletrônico, né? O pregão eletrônico, como o próprio nome diz, ele acontece da forma online, né? Em outras palavras, as empresas dão seus lances em sessão pública eletrônica. Dessa maneira, os licitantes devem se cadastrar no site para uma determinada licitação de seu interesse. Realizado isso, é possível cadastrar seus respectivos valores e fazer lances para vencer a licitação. O decreto 10.024/19 estabelece que o pregão eletrônico possui 2 modos de disputa que deverão constar no edital: aberto, né, onde os licitantes apresentam lances públicos e sucessivos com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital. E o aberto e fechado, né? Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme critério de julgamento adotado no edital. Nesse tipo de disputa, há um tempo hábil de 5 minutos para os lances, através de um chat, né? Em ambas modalidades de disputa, o vencedor tem 2 horas após o encerramento do pregão para enviar a documentação, que pode ser feito da maneira eletrônica, por e-mail, ou pessoalmente, direto na entidade que realizou a licitação. É importante observar que a nova lei que indica o pregão eletrônico será o futuro das compras públicas, com foco cada vez maior nos processos digitais. Mais que isso, no processo licitatório, se observará o seguinte: os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados através da maneira eletrônica, né? O pregão eletrônico, ele facilita muitas vezes a vida da empresa, do empresário, que se encontra em local diverso e longe da sede da administração, né? Então, é uma modalidade interessante, né? Não é isso, professor? Isso abre a possibilidade de, no caso, por exemplo, em um município onde só tenha uma empresa que tenha esse serviço ou esse produto, só abre a possibilidade de empresas de outros lugares participarem aí, né, do pregão eletrônico. Temos mais uma pergunta, professor. Hoje tá muito bom. Vamos lá, então. Mais uma pergunta do doutor Luciano. Quando o pregão não pode ser utilizado? Bom, ele pode ser utilizado nas modalidades em que a lei prevê, né? Ela é uma modalidade obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento, né, a gente falou, pode ser menor preço ou de maior desconto, né? O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza intelectual e obras e serviços de engenharia, exceto os serviços comuns de engenharia, né? A pergunta do doutor Luciano é quando não pode ser utilizado. Não pode.
Ele não pode ser utilizado, então aqui o que diz é o texto da lei, né? O pregão não se aplica às contratações e serviços técnicos especializados de natureza intelectual, de obras e serviços de engenharia, exceto serviços comuns de engenharia, né? Eu colocaria em alguns casos, quando for quando pode ser dispensado uma licitação, né? Quando for uma emergência, por exemplo, aí entra naquele critério, né, professor, da discricionariedade, né? Às vezes, comprar um produto de pequena monta, né, por exemplo, uma manutenção em um computador, um monitor, talvez entre aí, pode ser dispensado. Talvez me fuja um pouco o conhecimento A mais amplo. licitação ela pode ser dispensada na compra de objetos de pequeno valor, né? Sim, isso. Sim. Quando for Tanto que a uma gente... emergência, né? Choveu, derrubou o telhado da prefeitura. Vai fazer uma licitação, vai demorar 6 meses, vai ficar ou algum outro Situação de calamidade pública. Situação né? de calamidade. Talvez me falte conhecimento para responder de forma mais ampla, mas eu diria que, em alguns casos, ela é dispensada nessas situações. Calamidade pública, um valor de pequena monta, em alguma emergência. Pode continuar perguntando. Em alguns casos, é claro, a gente vai pesquisar. Vou pesquisar mais aqui. Quando não se pode utilizar as licitações. Obrigado pela pergunta, doutor Luciano. Ana, um prazer responder aí a todos vocês, todas as perguntas aí. Quem ainda não fez uma pergunta, pode fazer. Professor, aí nós já entramos nessa nova modalidade, né? É o chamado diálogo competitivo, né? Uma modalidade que vai revolucionar aí. Eu estava observando aí algumas coisas, né? Por auxiliar aí alguns clientes que atuam no segmento, inclusive não atua mais, mas estudou conosco, foi seu aluno também lá no mesmo período que eu, o Dr. Júlio, que na época atuava, né, com licitações. Então, para ajudar alguns clientes, nós estudamos um pouco mais, né, o caso das licitações, e por gostar bastante aí do direito administrativo também. Essa nova modalidade ela vai trazer assim algumas evoluções. Eu vejo ela como algo benéfico por conta da forma que está prevista acontecer, né? Mas vamos lá, professor. Bom, então a doutrina, né, por se tratar de um tema novo, né, a doutrina ainda não é tão rica como as outras modalidades, né? Mas a gente pode, vamos falar assim, estabelecer o seguinte, né? Essa é a modalidade mais nova de licitação que foi criada a partir da nova lei de licitações, conforme a gente já abordou anteriormente, né? Ela é usada para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes, previamente selecionados, mediante critérios objetivos, com a intenção de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos, né? Assim, na modalidade diálogo competitivo, serão observados os seguintes critérios, né? Então, quais são esses critérios? A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital, em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para a manifestação de interesse na participação da licitação. Os critérios empregados para a pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos determinados.
A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante é proibida. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas. A fase do diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução que atenda melhor à sua necessidade. O edital poderá prever realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar os autos do processo licitatório, os registros e gravações da fase do diálogo, iniciar a fase competitiva com a divulgação de edital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para que todos os licitantes pré-selecionados apresentem suas propostas, que deverão conter elementos necessários para a realização do projeto. A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorçam a concorrência entre as propostas. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com os critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. O diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação, composta pelo menos de 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Então, professor Nildo Moraes, de uma maneira genérica, a gente trouxe aqui as características mais importantes dos diversos tipos, das diversas modalidades de licitação. Eu gostaria só de fazer alguns complementos, professor, em relação a essa última modalidade. Sim. Por isso que eu falei dessas alterações, né? Elas vão continuar com a abrangência aí da esfera federal, estadual, municipal, né? E os outros órgãos, mas vão ficar de fora dessa modalidade aí. As empresas públicas, sociedades de economia mistas e estatais, regidas pela Lei 13.303 de 2016. Essas fases de licitação que o senhor mencionou aí, será interessante, porque a fase de habilitação, ela pode ocorrer agora antes, né? O que acontece em muitos casos aí de licitações? As pessoas apresentam as propostas, ganham a proposta, mas ela não tem a habilitação, ela não está com a documentação em dia. Isso atrasa, gera um novo, pode gerar aí um novo edital ou outra convocação, e aí entra naquela que o doutor Luciano perguntou, a licitação fracassada. O agente não consegue apresentar a documentação necessária, né, para fazer a habilitação. O artigo 2º, né, ele coloca aí em algumas realizações das licitações pelo meio eletrônico, ou seja, independente da modalidade de licitação, a licitação eletrônica será a regra para essa nova modalidade. E vem aí para abranger aí para colocar uma otimização no tempo, né, das licitações. Algumas licitações aí demoravam um bom tempo e, conforme demora, né, algumas licitações em alguns serviços, quem sofre é a população, né? Para fazer um recapeamento demora 2, 3 anos, então essa
a aceleração aí vai trazer alguns benefícios para todos nós, né, munícipes, né? O doutor Luciano fez uma pergunta aqui que eu vi agora, mas eu acho que nós já respondemos que seriam quais as fases, né? A habilitação... Sim, já foi abordado, sim. Foi falado, né? Tudo bem, doutor, se o doutor quiser, o senhor pode colocar as fases novamente aí, professor? Bom, tudo começa com edital, né? Vou falar de maneira genérica, tá? Não tem como falar de todas as modalidades novamente, né? Então, Então, no diálogo primeiramente, competitivo. No diálogo primeiro, competitivo. as Só fases sobre... de no diálogo competitivo. Vai ter lá a diálogo, habilitação. Tá? diálogo competitivo. Uhum. Então, olha só. Etapa de proposta, O diálogo julgamento. competitivo traz as seguintes disposições da lei, né? A administração apresentará, por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e exigências e estabelecerá um prazo mínimo de 25 dias úteis para a manifestação de interesse na participação da licitação. Os critérios empregados na pré-seleção dos licitantes estão previstos no edital e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Uhum. A Isso que eu divulgação, não. de informações em modo discriminatório, que possa implicar vantagem para algum licitante, é proibida, né? A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou informações sigilosas. Agora, a fase do diálogo, né? Na fase do diálogo, poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, indique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas através de áudio e ou vídeo, né? O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, pode ter outras fases, se tiver previsto esse no edital, né? Caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar os autos do processo licitatório, os registros e gravações da fase de diálogo, iniciar a fase competitiva, olha que fase competitiva, né? Com a divulgação de edital contendo especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo não inferior a 60 dias úteis para todos os licitantes pré-selecionados apresentarem suas propostas, que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. A administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação ou distorçam a concorrência entre as propostas. A administração definirá a proposta vencedora de acordo com os critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. O diálogo competitivo será conduzido por uma comissão de contratação formada por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos, que pertencem ao quadro da administração, sendo que também é possível contratação de profissionais para assessorar tecnicamente esta comissão. Perfeito. Então, é o que diz aqui a doutrina, né? Maravilha. Esperamos ter respondido aí de forma satisfatória o questionamento de todos. Mais uma vez, muito agradecido aí o professor Samuel Merbach, mais uma live.
E sempre trazendo, né, professor, assuntos relevantes, buscamos aí as informações, pesquisamos temas que tragam uma informação relevante, né, para as pessoas, que tragam conhecimento, que possa aí, em algum momento, mudar até a vida das pessoas, né? E agradecemos aí a todos que estão nos assistindo, aos que fizeram pergunta, perguntem sempre, sejam bem-vindos sempre aqui também conosco. Uma excelente noite a todos vocês, excelente noite, professor. Uma boa noite, né? Professor Nildo Moraes, até a próxima quarta, às 21 horas, né? Em que vamos trazer algum assunto da área jurídica, ou da filosofia, ou da história. Com certeza. E pedimos aos amigos que comentem abaixo, que nos digam temas que sejam de interesse, né? Para que a gente possa preparar a live, o tema da live da próxima quarta-feira. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Uma excelente noite. Bom restante de semana.